Retomamos agora aqui no Now o debate. Esta reportagem da Cláudia Rosenbusch está aqui em estúdio, a autora desta reportagem. Também Pedro Proença, advogado, e André Inácio, vice-presidente do OSCOT, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Mais uma vez, boa noite a todos. Cláudia, falando aqui da questão das queixas, estas vítimas apresentam queixa e que resposta é que recebem? Estas vítimas apresentam queixa, mas deixa-me só, antes disso, dizer que muitas vezes vão pesquisar outras queixas já depois de terem sido burladas e podem fazê-lo antes. Eu, pesquisando queixas, veículos alemães, cheguei, por exemplo, no portal da queixa, imensas queixas. Não é? Isso significa que a pessoa tem que estar sempre com o pé atrás. As pessoas podem. No século XXI, as burlas são mais fáceis, mas a proteção também. Porque há mais informação, nós conseguimos chegar e, portanto, é muito importante. Para quem nos está a ver a partir de agora, é muito importante também dizer que, como disse há pouco, que nenhuma reportagem vale a vida das pessoas e nós tomamos medidas, não acreditamos, não levamos a sério estas ameaças, mas foram tomadas medidas relativamente a nós e também relativamente às pessoas que entrevistamos. Porque independentemente de tudo, estamos a falar de uma ameaça de morte, seja uma ameaça mais séria ou não tão séria. André Inácio, o cidadão comum está preparado para este tipo de burlas que estamos aqui a assistir, que estão cada vez mais sofisticados? O cidadão comum não está preparado e eu já agora aproveito, porque vem a época de férias de verão e as pessoas procuram sempre boas oportunidades, não é? Em termos de alojamento. E as casas de verão, os alugueres de verão, no caso dos arrendamentos de verão, vamos lá ser rigorosos do ponto de vista jurídico, os arrendamentos de verão são, de facto, mais uma vez uma grande armadilha. Portanto, é muito importante que se vá às lojas virtuais seguras, certificadas, que se perceba onde é que se está a fazer este tipo de contratos, porque isto acontece com as pessoas que supostamente arrendam casas de férias, com as pessoas que vão para Erasmus. Conheço alguns casos, filhos de amigos dos meus filhos, que foram para alguns países no estrangeiro e chegaram lá e não havia casa, ou havia casa, mas nem sequer estava no Erasmus, mas tinham pago. Portanto, as pessoas têm que ter muito mais cuidado, porque infelizmente hoje é muito mais fácil burlar, porque não é preciso dar a cara. E por isso mesmo é preciso, há aqui uma educação para a cidadania. Aliás, a PJ no site tem um conjunto de dicas para que as pessoas tenham muito cuidado quando tentam comprar alguma coisa através da internet. E falam exatamente isto, eles chamam isto de loja segura, que é perceber se estamos ou não estamos num site ou numa loja virtual segura e certificada. Mas dizem para não clicar nos links, para escrever. Exatamente, mas há também as páginas clonadas, até de bancos, em que as pessoas não sabem se estão de facto no site do seu banco. Há aqui uma falta de sensibilização das pessoas para estas burlas, ou de facto elas estão sofisticadas que já não é possível perceber se estamos numa página verdadeira ou falsa? São cada vez mais difíceis de perceber e é por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado. Mas depois lá está, era aquilo que nós começámos esta conversa antes da reportagem, por falar que é aquilo que parece ser a oportunidade, o bom negócio, não é? E o português é muito bom nisto, não é? O português acha sempre que tem ali uma oportunidade e que não pode perder. E é com isto que se joga. Isto está a acontecer noutros países, mas nós somos muito bons nisto e, infelizmente, porque isto é bom quando corre bem, mas neste tipo de situações corre mal, por norma, não é? E o português acha, baixei uma pechincha, aí vou eu. E a seguir vai perder dinheiro. Ponto. E, portanto, aí o conselho é desconfiar sempre. O conselho é desconfiar sempre, desconfiar das pechinchas, desconfiar de tudo o que dizem que é grátis, resistir à pressão do vendedor, porque, como se viu também nesta reportagem, fazem pressão, olha, vai perder a oportunidade, vou passar isto a outro. É preciso jogar com tudo isto. E depois, o que é que acontece também muitas vezes? As pessoas entram no canal de promoção que é oficial, no site certo, mas depois têm um contacto a dizer, olha, aqui por fora eu consigo um preço melhor, em vez de fazermos isto pelo site, compra comigo. Eu tenho um amigo que tem 2 doutoramentos, que comprou um computador, julgava ele, um computador extraordinário, porque entrou no site oficial, mas depois foi contratado por fora
pagava menos, não pagava os custos do site e recebeu o computador. E ele pagou metade. E não recebeu nada. Depois telefonou-me a dizer: o que é que eu faço? Eu disse: tens 2 doutoramentos, tens de tirar outro. De facto, as burlas estão cada vez mais sofisticadas e quando a esmola é muito, o pobre desconfia, como se costuma dizer. De facto, é estar sempre com o pé atrás. Dr. Pedro Proença, a legislação portuguesa está preparada para este novo tipo de fraude? Eu acho que a nível europeu, boa noite novamente, a nível europeu há de facto neste momento uma premência muito significativa da adaptação a este tipo de fenómeno. E isto passa também, e é aqui uma questão relevante, que é importante dizer, também por uma certa responsabilização das plataformas. Isto é, nós não podemos de forma alguma permitir, e esta é a minha opinião e de quem obviamente se interessa por esta realidade, ter plataformas que reagem lentamente, que verificam muito pouco a credibilidade de quem anuncia nas plataformas e, sobretudo, que transferem o risco completamente para o consumidor. Isto tem que ser, obviamente, objeto de regulação. Portanto, eu acho que a partir do momento em que nós tivermos um grau de exigência legislativa, isto obviamente tem que ser objeto de atenção por parte da União Europeia, que imponha penalizações severas às plataformas que de alguma forma não investigam e permitem que de facto estes indivíduos utilizem estas plataformas para poderem praticar a sua atividade criminosa, as coisas tenderão a manter-se um pouco como estão. Por outro lado, em termos daquilo que é a repressão penal, é muito importante e face à dificuldade de investigação que há relativamente a quem está por trás, estamos a falar de organizações transnacionais, portanto, obviamente estamos a falar de organizações que muitas vezes nem sequer estão na Europa. Há organizações destas, por exemplo, que estão, algumas delas em países de leste, outras estão situadas no norte da África ou em África mesmo. É muito difícil fazer a investigação, mas há que começar a incidir muita atenção relativamente às chamadas mulas bancárias. A expressão é feia. A mula bancária é basicamente isto que a reportagem traduz, são indivíduos que oferecem o seu IBAN, oferecem a sua conta bancária a troco de uma comissão para permitir a estes indivíduos dissimular o proveito da sua atividade criminosa. E através dessas chamadas mulas bancárias é possível chegar à cabeça. E através dessas mulas bancárias, obviamente que sob a pressão da investigação e da possibilidade de aplicação de sanções penais, eu penso que haverá pessoas que, sendo identificadas, acabam ter por explicar como é que foram contactadas e quem é que as contactou para este efeito e, sobretudo, para onde é que depois transferem o dinheiro que receberam nas suas contas. Depois há aqui um aspecto... Já, essas mulas bancárias podem alegar que não sabiam onde é que vinha as ordens e as indicações. É muito difícil alegarem que não sabem a origem destas situações. Estamos a falar muitas vezes de valores, no caso concreto dos automóveis, porque há situações de negócios que envolvem valores mais insignificantes e aí possivelmente arranjar uma explicação no sentido de eu fui enganado, eram 500 ou 600 ou 700 euros. Agora, pode ser uma peça de roupa, por exemplo. Até pode ser uma peça de roupa. Agora estamos a falar aqui de transações que envolvem milhares de euros e, portanto, uma pessoa receber, por exemplo, na sua conta 13 ou 14 mil euros ou 5 ou 6 mil euros e depois, de repente, umas horas depois faz uma transferência de 4.500 para uma outra conta, isto já começa a ser muito problemático explicar. E essas pessoas, obviamente, se forem alvo da perseguição penal e se forem investigadas, provavelmente acabarão por ter que colaborar voluntariamente, naturalmente, com a investigação e dizer quem é que as contactou, de que forma é que as contactou, para onde é que mandaram o dinheiro e começar com isso a introduzir grãos na engrenagem sofisticada destes esquemas criminosos transnacionais que são, de facto, muito já agora, muito se me permitem, porque estamos a falar aqui de coautoria. Sim, com autoria, sem dúvida nenhuma. Estamos a participação neste tipo de burla, exatamente. Há aqui uma coparticipação e estes estão cá direta Portugal, e eles estão cá, portanto, é assim, não podem passar ao lado. Agora, separar o seu grau de responsabilidade no processo. Rodrigo, já agora, permite-me dizer o seguinte. Há sinais de alerta e é importante para as pessoas que estão lá em casa. Eu penso que isto é, mais uma vez, serviço público que o NAU e que o Repórter Sábado está a fazer. Há sinais de alerta que as pessoas têm que terem atenção. O primeiro foi logo aqui evidenciado nesta reportagem, que são os preços demasiado convidativos. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Depois a tal questão que eu também já referi na primeira parte, que é a pressão para pagar rápido, que é outro sinal muito claro de que pode haver aqui efetivamente uma burla. Depois há outra questão ou seja, aqui... Se não pagar já, o preço vai aumentar. Se não pagar já, olha, se vai aumentar ou tenho outra pessoa interessada e vou ter que vender. Exatamente. Depois, o vendedor evitar as videochamadas, que também é outro sinal
muito evidente que pode haver aqui algo problemático. Nós estamos a falar com alguém que está num outro país. Hoje em dia, escusar uma videochamada não é argumento. Portanto, as pessoas hoje em dia falam para o outro lado do mundo cara a cara. Portanto, não vejo qualquer problema. E quem está de boa fé não tem que se esconder. E é uma forma de tentar combater a tal inteligência artificial que manipula este tipo de negócio. Portanto, se nós estivermos confrontados com uma situação destas e pedirmos à pessoa assim, olha, eu quero falar consigo cara a cara, tenho um WhatsApp, vamos falar os dois cara a cara. Não quero, não posso, não sei o quê. Sinal, alerta, que pode estar aqui perante alguém que está mal intencionado em relação a esta situação. Outro sinal foi aqui evidenciado claramente pela reportagem, que é o IBAN em nome diferente, que é um sinal evidente, basta pôr lá 50 cêntimos e ver qual é o nome que aparece. A maior parte das vezes não corresponde à pessoa com quem estamos a E deixa-me dizer negociar. outra coisa. Por exemplo, a entrevistada à Mónica recebeu chamadas com indicativo da Bélgica, da Holanda, agora não estou a conseguir abrir, de vários Isso é países. sem dúvida. Ou seja, temos aqui também, além de tudo mais, Dinamarca. associação criminosa, porque temos aqui uma rede a operar em vários países. Sim, sim. Portanto, Tem isto é de facto algo de uma gravidade extrema. Falsidade que deve ser- informática, há uma série Pronto, de crimes exatamente. que estão aqui associados e Exatamente. estas pessoas que estão cá e que se deixam usar para estes propósitos, como o André disse bem, são coautoras destes crimes e podem, obviamente, no âmbito da atenuação da sua responsabilidade penal, colaborar com as autoridades ativamente no sentido de tentar identificar quem as contactou e de que forma é que as contactou. E o problema é que quando tu pagas a primeira tranche, porque depois vais sempre correr atrás do prejuízo. Não queres. Sim, não quero, já Não vamos queres continuar. acreditar. Sim, vamos continuar, Não ok. queres acreditar e, portanto, E vais continuas pondo ali, mais dinheiro vais pondo mais para- dinheiro, vais pondo mais dinheiro e chegou ao cúmulo de um dos entrevistados que chegou a pagar para um carro que era de 8 mil euros, no final pagou 12 mil, incluindo uma suposta multa na alfândega. Na expectativa de não perder, Sim, na expectativa de não perder a o via Pedro Proença. Quem comprou um carro nestas condições e é vítima desta burla, tem alguma hipótese real de recuperar o dinheiro? Muito dificilmente. A realidade é essa. A partir do momento em que este dinheiro entra num IBAN português e depois sai para um IBAN, e nós sabemos muitas destas redes internacionais, transnacionais, muitas vezes até para dificultar o rastro do dinheiro, utilizam os chamados IBANs temporários. Há muita utilização dos chamados IBANs temporários. E, portanto, este dinheiro depois entra num circuito que é muito difícil de rastrear. Logo, a probabilidade de recuperação destes valores, obviamente que é quase nula. Eu diria que é praticamente nula. Até porque mesmo nas situações, e tendo eu conhecimento de outro tipo de fraudes com recurso ao automóvel, mesmo, por exemplo, na aquisição de automóveis clonados, automóveis com o nível viciado, e houve casos em Portugal muito significativos de redes de furto de Também automóveis. não tenho a noção o que é o nível. O nível é o número de identificação do veículo, que é um número que normalmente está gravado numa parte mais oculta da viatura e que permite, de facto, identificar a genuinidade daquela viatura. E, portanto, o NIV, basicamente, mesmo pessoas que adquiram, e eu lembro-me que aqui há uns anos houve uma rede de leste que instalou aqui em Portugal um negócio de viciação de automóveis topo de gama, para as pessoas terem uma ideia. Se conseguirem adquirir, mesmo que consigam adquirir, no âmbito de um negócio desta natureza, um carro que seja clonado ou um carro que tenha um número de identificação de veículo viciado, o que vai acontecer é que esse carro vai ser apreendido. E ao carro, ao ser prendido, as pessoas nem sequer têm direito ao reembolso do valor. Portanto, estamos a falar aqui de um negócio de altíssimo risco para todas as pessoas, e aquilo que nós estávamos aqui a dizer, e o André estava um bocadinho a focar, aquilo que é a relevância dos aspectos psicológicos inerentes a este negócio, os portugueses também têm um bocadinho, para além desta questão do negócio fácil, da oportunidade, também tem um bocadinho o fascínio pelo automóvel premium. Isto é, há muito aquela vontade de ter o Mercedes, o BMW, vem aí o casamento da sobrinha ou da filha e eu quero ir mostrar à família que tenho um carro melhorzinho. E há muito um bocadinho esta mentalidade que depois torna as pessoas mais vulneráveis e mais frágeis a estas situações, quando identificam e detectam alguma oportunidade que acham que caiu do céu. Nada cai do céu. Nós já referimos aqui basicamente
que há sinais que as pessoas têm que ter em conta e que devem atender antes de caírem neste conto do vigário, e têm que ter a percepção de que aquilo que está traduzido nesta reportagem é verídico. Estamos a falar de níveis de sofisticação e de estética, de legitimidade deste tipo de páginas e deste tipo de abordagens, que torna praticamente camuflada a origem criminosa do que está por trás destes negócios. Portanto, é muito importante que as pessoas redobrem a sua vigilância relativamente a estes negócios. O André falou no caso, por exemplo, do aluguer das casas de férias. Há outros negócios também em que as pessoas são aliciadas exatamente com o mesmo estilo de estratégia. Aliás, o Repórter Sábado já trouxe aqui, inclusivamente, algumas reportagens. Lembro, por exemplo, o caso dos vinhos, da compra de vinhos. Foi outro dos casos que abordámos. E as burlas bancárias e burlas bancárias. E, portanto, as pessoas lá em casa têm que pensar numa coisa antes de passar a palavra. Nós estamos a viver numa selva. Isto é uma selva, literalmente, em que nós somos, digamos assim, a presa, e isto está recheado de predadores. Infelizmente, hoje em dia, nós temos que ter um cuidado redobrado nesta situação. E, de facto, qualquer pessoa pode ser vítima. André Inácio, há uma ligação entre estas burlas automóveis e outros tipos de cibercrime? Há uma ligação que passa por aquilo que é, de facto, ter-se identificado um público-alvo que é extremamente, como direi, vulnerável a este tipo de ofertas. Mas eu queria voltar atrás e dizer que, de facto, é importante que os lesados percebam isto. A burla informática é um crime semipúblico. E, portanto, para que o Estado avance, é preciso que as pessoas queixem. E, aqui, eu, que fui polícia, vou um bocadinho ao contrário do Pedro, que é advogado. Que é, eu acho que se deve avançar contra quem está identificado. E faz a queixa contra a empresa, mas aponta-se como de facto, coautor e responsável a pessoa que recebeu. E nós temos níveis de pessoas que estão em Portugal. Portanto, há onde ir... Têm contas portuguesas, pelo menos. Portanto, há onde ir atrás do dinheiro. Portanto, depois cumpre a justiça fazer o seu trabalho e fazê-lo bem feito. Porque, vamos lá ver, nós temos, de facto, uma lei dos mercados digitais, temos uma lei dos serviços digitais, tudo isto vem da União Europeia, e isto está feito também para controlar aquilo que são, enfim, as grandes operadoras, não é? A Amazon, todas essas grandes empresas, mas é preciso, de facto, perceber como é que entidades falsas ou menos reais. Eu peço desculpa estar a interrompê-lo, mas estamos aqui... Não, isto é uma metáfora. Eu peço desculpa ao André, mas isto é uma metáfora. Eu vou terminar a minha intervenção com isto. Eu só estava a ver se isto ia virar para este lado e não virou. Portanto, é assim, isto é para as pessoas pensarem uma coisa. Isto é uma viatura que eu pensei, é uma viatura de proteção. Pensei para a Cláudia e para nós no Repórter Sábado podíamos precisar destas proteções. Mas o que eu quero dizer com isto, Rodrigo, basicamente, e com isto termino a minha intervenção, é que não podemos comprar online viaturas, Mercedes, BMWs, Lexus, como compramos carrinhos telecomandados. Este, por acaso, também foi comprado online. Mesmo assim, eu tive alguns cuidados. Estás a ver, Rodrigo? Gosto de ti. E, portanto, as pessoas não podem ser ligeiras nisto. O que eu quero transmitir com este sinal, basicamente, é que nós não podemos pensar que é tudo facilidade. Pelo contrário. Este já foi, de facto, já quando adquiri este brinquedo, por assim dizer, já tive os meus cuidados, basicamente, e confesso que durante uns dias andei angustiado para saber se recebia ou não este brinquedo. Agora, quanto mais um veículo que custa 20, 30 mil euros, não podemos, de facto, facilitar e tratar estas coisas com leviandade. Isto é muito sério, estamos a falar da vida das pessoas, de poupanças de pessoas. Não podemos encarar esta situação com essa leviandade e, portanto, é um sinal que eu quero deixar aqui, basicamente, não estamos a comprar brinquedos, estamos a comprar carros a sério e as pessoas têm que ter cuidado lá em casa. Fica aí essa nota enquanto está aí a telecomandar. Exatamente. Mas, de facto, é uma nota séria. Claro que sim. Peço desculpa, André. Não faz mal nenhum, eu perdi-me um bocadinho, mas onde eu queria chegar é que, de facto, não serve de nada à União Europeia criar, regulamentos muito apertados para aquilo que são as grandes operadoras em termos de comercialização, se depois a seguir não existem cuidados com aquilo que é, enfim, o mercado mais básico, onde, ao fim e ao cabo, o cidadão continua a ser usado. Portanto, compete a todas as entidades cumprir
com a sua parte e compete aos lesados não se deixarem ficar a pensar nunca mais vou receber o dinheiro, só vou ter mais chatices. Não. Tem que denunciar, tem que participar, o Ministério Público tem que, de facto, que atuar, a polícia tem que investigar e é preciso ir atrás de toda a gente. E estas pessoas que ganham comissões a dizer que não sabem de nada, sabem, porque o dinheiro está nas contas delas. Portanto, têm que ser responsabilizadas. Portanto, tem que se começar pelo que temos. E depois, essas pessoas é que sabem se querem colaborar ou se querem arcar com as responsabilidades. E é preciso chegar até ao topo da pirâmide. Exatamente. E muito importante não tomar decisões sob uma emoção forte. Exatamente. Costuma-se dizer não se toma decisões importantes com frio, com fome, com sono, com raiva. Exatamente. Já agora também com ganância. Exatamente. E já agora uma nota lá para casa. Conservar toda a informação que tenham sobre o processo. IBANs, os anúncios que foram buscar, os comprovativos. Aliás, mal veem um anúncio na net e se decidem que vão comprar ali, façam logo imediatamente uma cópia daquilo, guardem tudo. E isso pode ser determinante Isto é determinante depois para a investigação. Claro. para a investigação. Isto é determinante. E nós estamos no século XXI e temos que nos defender. Nós não temos que ir à mercearia comprar tudo, até porque na maior parte das mercearias não temos carros como o do Pedro, não é? Mas, de facto, temos de tomar precauções, porque o mundo, infelizmente, está a ser controlado pelos espertos e nós temos que nos defender. Portanto, se decidem comprar, imediatamente fazem ali um print screen da página. Se pagam, guardam os IBANs. Todos os comprovativos guardadinhos, toda a troca de e-mails, tudo guardadinho, para quando chegar à polícia ser mais fácil. E antes de pagar, fazer a pesquisa de queixas antes, não depois. Mas é importante deixar claro Isso é logo no início. Isso é logo no início, que é mal. Se quer comprar, deixa eu ver o que é que dizer sobre este Há site. aqui outro aspecto, basicamente, que é uma coisa que me aflige bastante, é a incapacidade de fazermos uma inspeção física à viatura. Pois, porque também aliás. sabemos, por exemplo, que a nível europeu há negócios gigantescos de carros, por exemplo, que tiveram acidentes graves, sinistros graves, que são depois alvo de uma cosmética mecânica para dar uma aparência de que está tudo bem mecanicamente. As pessoas não têm a oportunidade de depois verificar fisicamente essa viatura para saber se está ou não em condições e acabam por comprar muitas vezes carros que têm problemas mecânicos gravíssimos que depois naturalmente não conseguem resolver porque não conseguem acionar as garantias. E essa manipulação também pode pôr em causa muitas vidas. Claro que sim. Portanto, o negócio da importação dos automóveis é um negócio opaco. Há quem trabalhe honestamente e com legitimidade. Claro. As pessoas que trabalham honestamente neste negócio, normalmente, eu conheço algumas, pegam nos clientes, levam-nos aos países onde estão os carros, acompanhados muitas vezes até de alguém que tem capacidade de perceber mecanicamente se as coisas estão em condições e vão ver os E a carros. propósito disso, e para fecharmos, Cláudia, é seguro fazer compras online e de facto é esse o presente e o Mas futuro, sabes que- mas com cuidado, é isso que fica Sim, também mas muito. estas pessoas traumatizadas, eu perguntava qual foi a moral da história e nunca mais compro nada online. O que também não é viável no século XXI. Hoje em dia não é viável. Não é viável, não é? Temos é que ter os cuidados. Agora, eu insisto, esta página, eu fiquei espantada, 158 mil Pois. seguidores. Nós pensámos assim, se calhar compraram aqui alguns... Mas só eu tinha 200 pessoas em cima. E isso acaba por ser um fator de confiança. Mas pessoas que eu conheço. Exatamente. Isso acaba por ser um fator de confiança Claro. e depois as pessoas acabam por cair de facto nestas burlas. Obrigado a todos pela vossa presença Obrigado. aqui neste debate.